Cordiais saudações, Suas Excelências. Estamos de volta às nossas atividades. Hoje trouxemos a temática, a dinâmica da instância. Estou à espera que o Dr. Euclides Mwanza entre e faça o convite, porque ele é que nos levará nesta caminhada. Portanto, também vou esperar que tenha apenas uma pessoa a visualizar para darmos sequência à nossa atividade. Ora, viva, doutor Edmilson Bragança. Como Viva, está? viva, Dr. Euclides Mwanza. Estamos aqui, meu doutor. Graças a Deus, apesar de algumas dificuldades, estamos com acesso à nossa internet cá em Angola, propriamente Luanda. Uma questão pertinente para todos, sabe que o acesso é totalmente difícil, mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, é sua benevolência em todos os tempos. Cá estamos, né? E vamos dar sequência àquilo que já foi planejado desde já. Exatamente. Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje trouxemos o Dr. Euclides Mwanza, que vai nos levar numa caminhada muito boa relativamente ao direito processual civil. Ele trará a temática que é a dinâmica da instância. Portanto, já estamos no horário previsto. Eu vou dar a palavra ao Dr. Euclides para nos levar nessa caminhada e para dar sequência à nossa atividade. Bem, muito obrigado pela palavra, doutor Edmilson Bragança. Pois bem, tenho alguns minutinhos que é para explanar brevemente sobre a temática que a gente já sabe, desde já, mas vou refrisar novamente, que é a dinâmica da instância. Para todo estudante de direito, claramente que isso não é uma novidade. Um estudante de direito esteja a cursar aquilo que é o terceiro, quarto, quinto ano, sabe muito bem como é que o mundo do processo funciona. Mas propriamente nós vamos aqui nos referir àquilo que é o próprio direito processual civil. Pois que vou dar umas pequenas palavrinhas daquilo que é a dinâmica da instância. Segundo o Dr. Augusto Tembane, escritor, doutrilador e jurisconsulto moçambicano, a quem muito gosto de ler os seus manuais. Ele diz que a dinâmica da instância, numa pequena frase, é a entrada da ação em tribunal. A dinâmica da instância começa deste pequeno momento. Em tribunal propriamente até não. Ele se na secretaria do tribunal. Pois é a secretaria que recebe aquela ação proposta pelo advogado, nesse caso do autor, para simplesmente ser apreciada pela secretaria e posterior seguir os trâmites normais. Isso é dentro do próprio tribunal. Quando muitas das vezes os autores falam acerca do tribunal, nós estamos a falar da secretaria, pois é a secretaria que tem essa competência de receber aqueles processos remetidos pelos advogados que representam as partes. Pois que essa dinâmica da instância é vista em alguns modos. Ela tem a modificação e tem também a extinção. Dentro da modificação, nós olhamos que a dinâmica da instância, via de regra, ela não pode ser modificada, segundo o artigo 272, 273 do Código Processual Civil. Porém, nós olhamos para aquilo que é a modificação no sentido objetivo. Que no sentido objetivo, ela pode sim ser mudada, salvo acordo entre as partes. E no sentido subjetivo, fala aquilo que é a intervenção ou os incidentes processuais. Incidentes processuais são todas aquelas situações inerentes no decorrer de uma ação em tribunal. E esse incidente no sentido subjetivo daquilo que é a modificação é quando houver intervenção de terceiros. E aqui o doutor Augusto Mano faz referência àquilo que são as testemunhas. E olhamos também para aquilo que é a extinção. No âmbito do formalismo processual, que daqui a pouco falarei com muito gosto, nós olhamos para aquilo que é a última fase, né, do formalismo processual, porque ele é visto em si, que é o julgamento. E com o julgamento, finda-se aquilo que é a instância. Quiçá, depois olharemos para aquilo que é o recurso a posterior. Mas, em linhas abertas, dizemos que com o julgamento extingue aquilo que é ação. Mas, para não chegar até isso tudo, essa breve e singela explanação, nós partimos daquilo que é propriamente um princípio basilar em direito processual civil. Quando nós falamos de princípios basilares, estamos aqui a dizer os princípios estruturantes, pois a própria doutrina fala dos princípios estruturantes. Os princípios estruturantes são todos aqueles que estão na base do próprio processo. E olhamos aquilo que é o princípio do dispositivo. O que é o princípio do dispositivo próprio? O princípio do dispositivo é aquele que dá a faculdade à parte de interpor uma ação em tribunal. Ou seja, é o despoletar da própria ação em si. Ele sai do tribunal. Propriamente, vamos aqui dizer na secretaria. Quando nós estamos a falar tribunal,
Para muita gente vai falar secretaria, mas secretaria da onde? Secretaria do tribunal. Fora isso, nós vamos olhar para aquilo que são as ações. Como é que estão divididas as ações, né? As ações são divididas em duas, propriamente ação declarativa e ação executiva. Naquilo que é ação declarativa, nós olhamos para a ação declarativa em que sentido? Onde as partes requerem ao tribunal que se declare sobre um direito seu que esteja a ser violado. As partes só querem que o tribunal aprecie. Essa ação declarativa pode ser positiva ou negativa. Propriamente também falamos daquilo que é ação executiva. A ação executiva que é aquela que tem por base um título executivo. E o que é um título executivo? Um título executivo, nós estamos a dizer que é um documento certificado que goza de uma força probatória e torna desnecessário aquilo que é ação declarativa. Nós chegamos ali posterior a esgotar aquilo que são os recursos normais, os trâmites normais dentro de um processo em tribunal. Caso se interponha um recurso, a gente consegue chegar àquilo que é ação executiva quando o autor ou o réu, nesse caso o que estiver inconforme com a decisão do tribunal, propriamente pode interpor uma outra ação que é ação executiva e vai para um tribunal. Fora isso, nós podemos olhar para aquilo no decorrer das ações que os pressupostos processuais. Pressupostos processuais, doutor Bragança, melhor do que eu sabe, são todas as questões prévias que eu, seu juiz, entrar no mérito da causa, né? Certo? E elas podem ser também positivas ou negativas. Olhamos para as positivas, que temos aí a capacidade jurídica, a personalidade, falamos do patrocínio, a legitimidade, por outras. Também olhamos para aquilo que propriamente são pressupostos processuais negativos, que são o compromisso arbitral, a litispendência, que é quando dois casos ou duas ações estão a decorrer em simultâneo, que muitas das vezes acontece pior aqui nos nossos tribunais a nível de Angola. Isso acontece várias vezes dois casos acontecerem em simultâneo, porém, o que fazer? Propriamente também vamos olhar fora vamos aqui dizer, né, aos pressupostos processuais, que daqui já falamos da competência, todos estes positivos e negativos, conseguimos entrar naquilo que é o próprio formalismo processual. Como é que a gente entra nesse quesito do formalismo processual? Naquilo que é a dinâmica da instância, é imprescindível a gente não olhar para o formalismo processual. O formalismo processual está dividido em 5 partes, que é a fase dos articulados, saneamento e condensação, a discussão, olhamos também para instrução e o julgamento. Falando um pouquinho daquilo que é a fase dos articulados, que propriamente estamos aqui a dizer o artigo 407, é quando se introduz a ação e a defesa. E falamos também daquilo que é o saneamento e condensação, que nós muito gostamos, é sanear o processo, saber todos aqueles aspectos importantes que é para o processo e aqueles que não são importantes que são postos de lado. Estamos aqui a olhar para aquilo que é a especificação e a questão. Olhamos também para aquilo que é a audiência e a discussão, onde propriamente o centro tribunal vai se discutir todas aquelas matérias de fato e de direito importantes por caso. Na instrução propriamente, que é uma das fases que eu mais gosto, que é o principal objetivo é a recolha de dados. Que dados são esses? Dados são vistos aquilo como provas. As provas. Olhamos aquilo que é o direito probatório. Pode ser em sentido material, no sentido subjetivo. Olhamos para aquilo que é a parte do julgamento. Então, o julgamento, estamos aqui a falar da sentença propriamente dito. Certo? Então, nos apegamos um pouquinho àquilo que é a fase do saneamento da instrução. Não, peço perdão. A fase dos articulados, que propriamente diz, começa do artigo 407 do Código Processual Civil. Os articulados que são a introdução da ação e a defesa. Nós propriamente aí conseguimos olhar para o artigo 151, que são os articulados. Propriamente, os articulados quais são dentro de um processo? Nós olhamos para a petição inicial, contestação, olhamos para a réplica e a tréplica. A petição inicial, nós olhamos que é um articulado introdutório, faça aquilo que é o princípio do dispositivo anteriormente dito. E olhamos também para aquilo que é a contestação, que é onde o réu elabora a sua própria defesa, ou seja, onde o réu reconduz todos os factos articulados pelo autor na petição inicial. E dissemos também que a contestação está dividida em duas grandes partes, que são a contestação defesa
e a contestação reconvenção. Na contestação reconvenção, o autor, nesse caso o réu, ele elabora um pedido, nós vamos aqui dizer, um pedido contra o próprio autor. Se para bem entender, na contestação defesa, nós olhamos a contestação defesa por impugnação, onde o próprio réu, nesse caso, defende-se ou ataca diretamente todos os fatos apresentados pelo autor. Certo, doutor Bragança? Na contestação por exceção, perdoa aqui o português, erro do linguajar, nós dizemos que o réu apresenta certos factos que modificam, criam ou extinguem certos direitos contra o próprio autor. Efeitos esses que são juridicamente legais. Pois bem, vamos aqui a dar um título meramente exemplificativo. Caso o autor apresente certos factos na sua petição inicial que ele deduz do próprio réu, o réu pode pegar e atacar diretamente esses fatos, mostrando certos outros fatos que não condiz com aquilo que ele apresentou anteriormente. Como é que isso acontece? Em sede do tribunal, muitas das vezes em filmes, nas séries Netflix, ou naquela série de advocacia que muitas das vezes a gente já conhece, que é a Switch, se não estou em erro. Muitas das vezes vemos o réu, o advogado de uma das partes, apresentar certas provas que contradizem a prova apresentada pela outra parte. É nesse exato momento, quando o próprio advogado de uma das partes apresenta provas, as mesmas, porém contradizendo aquilo que já foi anteriormente apresentado por uma das outras partes, ou seja, pelo advogado da outra parte. Certo, doutor Bragança? Fora isso também, estamos em condições de falar aquilo que é a réplica e a tréplica. Nesse caso, a réplica e a tréplica é meramente uma continuação daquilo que é a petição inicial e a contestação, em que uma é feita pelo autor e a outra é feita uma é feita pelo autor e outra é feita pelo réu, nesse caso, certo? Fora isso, também estamos em condições, né, de falar propriamente de uma das coisas que é mais interessante naquilo que é a dinâmica da instância, né? Que é o saneamento e condensação. O que é que realmente acontece no saneamento e condensação? Será que simplesmente a gente vai pegar certos aspectos importantes, meter de lado, e outros aspectos que não são importantes, meter de lado? Como é que realmente funciona essa perícia? Dentro daquilo que é o saneamento e condensação, há uma perícia legal que o próprio tribunal faz, pegando aquelas provas apresentadas pelo autor, face ao princípio do inquisitório, que o juiz não se dá por fim aquelas provas apresentadas pelas partes, ele também pesquisa, procura outras provas. Porém, ele estuda as provas apresentadas já pelas partes. Apresentadas aquelas provas pelas partes, ele procura outras provas, nesse caso, que é para realizar uma pretensão sua. Por isso é que muitas das vezes nós podemos dizer que um processo pode findar-se no saneamento e na condensação, doutor Bragança. Exatamente. Certo? Como já anteriormente havia dito, o processo pode também terminar nesse caso, né? No saneamento e na condensação. Fora isso, olhamos para a fase da instrução, que é uma das fases muito, mas muito importante. Nós não podemos só simplesmente olhar e dizer que não é só a fase de recolha de provas. A recolha de provas não é uma recolha qualquer que o tribunal vai fazer. Não, por exemplo, nós olhamos para aquilo que são as provas pessoais, as provas materiais, propriamente as provas por acariação e fora os outros tipos de provas no âmbito do direito probatório, né? Aquilo é um trabalho excepcional que o tribunal tem que fazer para aferir aquilo que é a pretensão do juiz. Certo? Porque a pretensão do juiz pode vir em dois momentos, que é no saneamento, na condensação, e pode vir na fase de julgamento, que é a decisão final. Nessa decisão final tem que se procurar esclarecer aos membros, tanto vamos aqui dizer da corte, porque anteriormente o tribunal era exercido por pessoas da corte. Nós aprendemos isso muitas das vezes em ética e deontologia. O doutor Feca, vamos aqui fazer uma publicidade. Vamos aqui fazer uma publicidade a ele, que nós amamos muito ele, que eram muitas das vezes apresentadas, certo? Eram apresentadas, são apresentadas ao público-alvo, nesse caso, se for um julgamento aberto, é apresentado ao público, ou simplesmente às partes interessadas no processo.
A decisão do juiz é eficaz. Por quê? Porque o juiz tem provas. O juiz tem uma pretensão ligada às provas, tanto apresentadas pela parte do autor, tanto pela parte do réu. Exatamente, nesse quesito. Sendo assim, apraz-me também dizer que no âmbito da audiência e discussão, dentro daquilo que é a dinâmica da instância, discute-se de muita coisa. Matérias de fato, matérias de direito. Matérias de direito são todas aquelas matérias relevantes para o próprio direito, ou seja, relevantes para a própria lei. E as matérias de facto são aquelas matérias ligadas ao próprio processo. Matérias essas que são imprescindíveis também para aquilo que é a pretensão material do juiz, ou para finalizar aquilo que é a decisão do juiz. Ou seja, dentro desse formalismo processual, é importante que se siga à risca aquilo que afere com que a dinâmica da instância seja uma dinâmica pura e célere. Faz-se aqui o princípio da celeridade processual. Visto que nossos tribunais aqui em Angola são morosos. Por isso é que muitas das vezes nós olhamos para os processos aqui de forma morosa. As pessoas dizem, vou constituir advogado para quê? Se o processo só vai ser resolvido daqui a anos, etc. Porque o trabalho que se faz, as pessoas não sabem. Ou seja, a dinâmica da instância não é uma coisa que se faz em 2, 3 dias. Não se faz em 2, 3 dias, não. Leva tempo, porque devolver o trabalho excepcional do próprio tribunal, porque a decisão do juiz é a decisão mais concisa, certa. Claramente que, fugindo daquilo um pouquinho da temática, caso o autor, nesse caso, não queira entrar para aquilo que é uma ação, entrar para aquilo que é um processo, ele pode olhar simplesmente para os procedimentos, ou as providências cautelares, que elas são resolução de litígio rápido, são 15 dias, fruto daquilo que é o artigo 38 do nosso Código de Processo Civil, número 2, e a gente pode ver, e as pessoas que estão acompanhando a live vão saber, vão conseguir entrar e aprender mais e mais. Mas, em suma, fazendo um breve resumo, é isto que funciona a dinâmica da instância, desde a sua proposição em tribunal, desde a entrega da petição inicial pelo autor na secretaria do tribunal até a decisão do juiz. Ela é vista dessa forma. Há desde a modificação, salvo os acordos das partes, quando elas quiserem modificar algum facto de que seja de pedir ou da causa de pedir relacionada àquilo que é a petição inicial, a contestação. Então, estamos aí, que é para fazer tudo isto aí. Então, doutor Euclides. Meu doutor. Doutor Euclides esteve aqui a falar muito bem e eu gostaria de manifestar e de salvar aqui a questão de ainda na fase da instância também, na fase dos articulados, existir os articulados supervenientes, que são aqueles que vão ser trazidos ao caso, são aqueles em que as partes só têm um conhecimento após a posterior, sim. Exatamente, vão trazer ao caso. E indo diretamente para aquilo que é a nossa temática mesmo, doutor Euclides, eu a priori gostaria mesmo de saber, né, se partindo do pressuposto de que nós vamos ver um equilíbrio, né, diria assim, um equilíbrio entre um princípio, que é o princípio do dispositivo, e o princípio do inquisitório. Nestes termos, né, eu gostaria de que o doutor Euclides pudesse fazer menção de quando começa a instância. Se puder, exatamente. Se puder responder primeiro a esta Posso já responder agora, né? Exatamente. Sim. Doutor Bragaça, com muito orgulho, muito gosto que responderei a sua questão, com todo o respeito que tenho por si, pela sua direito, sua pessoa. Relativamente, quando é que começa a instância? É bom sempre olharmos para aquilo que é o lado legal. Segundo o artigo 264 do nosso código, é bom sempre saber. Ele vai abarcar aquilo que é o próprio princípio do dispositivo. O princípio do dispositivo, ele vem olhar para quem pode, estamos a dizer, quem pode começar o processo. E ele responde que são as partes, isso é do próprio tribunal. Não só pode,
como tem este direito, são as partes. Por isso é que no princípio da minha abordagem eu falei que o Dr. Timane ele acaba por dizer que a instância começa com a proposição, que é a proposição entrega da petição inicial dentro da Secretaria do Tribunal. Esta tem a competência, nos seus trâmites legais, resolver, averiguar e ver se tiver possivelmente alguma falha que deve entregar em tempo útil, que é para a parte que entregou, nesse caso do autor, corrigir. Volto a frisar, ela começa com a entrega da petição inicial, que é um dos articulados, se não o mais importante, porque dele começa a mesma ação, fruto do artigo 407, em tribunal, Dr. Bragança. Ok. Durante aqui a minha abordagem, eu tive a analisar mais alguns fatores e fiz aqui um apontamento, e é uma questão muito pertinente e se calhar muita gente está em casa provavelmente também tem a mesma que eu tenho. A pergunta é, tão logo que é proposta a determinada ação em tribunal, né, será que ele vai produzir já efeito quanto ao réu? Bem, não. A resposta é não. Tão logo se propõe a ação em tribunal, é isso que eu disse, averigua se a petição inicial é legível. Em que sentido? Se houver certos aspectos que estão errados, vamos aqui dizer numa linguagem mais popular, terra a terra, se tiver certos aspectos errados, tais aspectos, a Secretaria do Tribunal deve pegar, remeter ao autor, nesse caso vamos aqui dizer ao representante legal do autor, que é o próprio advogado, que é para se corrigir. Fruto desta, se a petição inicial for legível, certo? Se a petição inicial for legível, aí cita-se o réu, ou seja, com a citação. Pois ele vai dar a entender. Se calhar, na minha abordagem, não fui muito feliz em também frisar acerca da citação, mas vou aqui dizer a título de exemplificativo e também respondendo à questão. Ouvindo, se a petição inicial for aceita e for legível, o autor já sabe que tem um processo a decorrer. Porém, o réu não sabe. Se essa petição for aceita, então o réu vai saber por uma citação, ou vamos aqui dizer, no direito brasileiro eles pegam e dizem que não há uma notificação. Pega, cita-se o réu, dá-se a conhecer, a citação é dar a conhecer a outrem que sobre ele alguém está a interpor um processo jurídico, ou seja, está a decorrer uma ação em tribunal contra ele. E este, em tempo útil, deve vir e responder. E aí olhamos também para aquilo que são as outras modalidades da citação, que é a citação edital, quando ele não tiver alguma parte certa, e etc., e por aí fora. Porém, interposta a ação, não é diretamente interposta a ação em tribunal ou na secretaria que vai logo já produzir os efeitos jurídicos. Não. Pois, se a secretaria rejeitar, como é que fica? Não se observa aquelas condições formais. Quando faltar uma assinatura, ou não se estipula, por exemplo, o valor de uma ação, não sabe qual é o valor da ação do processo. Quando a sua conclusão não é eficaz, como é que fica? Aí faz-se faz-se 4 despachos. Nós olhamos para aquilo que é o artigo 474, que é indeferir, mandar corrigir ou aperfeiçoar, que é aquela que é a mais comum, mandar ou arquivas, ou pode citar o réu. E a última é a citação. Por que é a última citação? Porque vai depender de certos erros formais. Pois na petição inicial nós olhamos para 3, que é a narração, o cabeçalho e a conclusão. Concluída, esta é legível e automaticamente citação réu diretamente, Dr. Bragança. Ok, viva. Vamos aqui olhar para o artigo 474, 467, olhando para aquilo que é o universo da petição inicial, vamos olhar para o artigo 484, que é o universo da contestação. Certo? Olhamos também aquilo que é em sede do artigo 228, olhamos para aquilo que é o despacho de citação e etc, meu doutor. Exatamente. Doutor Euclides. Sim, doutor. Este é um tema muito pertinente e muito abrangente. Tem gente que
que em 30 minutos ou em 1 hora é muito pouco para se falar desse tema. Mas, graças a Deus, temos sempre a amabilidade de conseguir. Doutor Euclides, será que ainda está aí? Doutor Euclides, está-me a ouvir? Doutor Euclides, o microfone. Doutor Euclides, será que está-me a ouvir? Ou será que ainda... Está-me a ouvir agora, doutor? Tô sim, desculpe lá a internet, doutor Bragaço, como havia dito. Sim. Não, é compreensível, doutor. Estava a dizer... Exatamente. Eu estava a dizer que é um tema muito pertinente e é um tema muito amplo para se falar em apenas 30 minutos ou em 1 hora. E nós estamos aqui a fazer um esforço, o doutor Euclides em especial, está a fazer aqui um esforço para tentar abordar o mais simples possível. Certo. O mais simples possível. E é de agradecer e louvar a Deus. Doutor Euclides, eu tenho mais uma questão pertinente que está virada mesmo à instância que a minha a minha questão é um exemplo. Nós estamos... Doutor Euclides, está-me a ouvir? Consigo ouvi-lo agora. Pode repetir a questão, faz favor, se já tenha feito. Vou repetir agora. Ainda não havia feito. Doutor Bragaça, consegue ouvir-me? Sim, consigo lhe ouvir agora. Sim, pode fazer a questão, faz favor. Ok. A minha questão prendia-se no seguinte. Eu pretendo saber, imaginemos, que estamos diante de um julgamento e uma das pessoas falece e nada se faz. Como é que fica a ação? Qual será o efeito? Ou como vai culminar? Ou qual será o resultado desta ação? Certo. Sim, doutor Euclides, estou a ouvir agora. Consegue ouvir, certo? Estava a dizer, como havia dito, a última fase do formagismo processual é o julgamento, certo? No âmbito da dinâmica da instância é sempre o julgamento. Se uma das partes morre em sede de julgamento, o doutor Bargaça pergunta-se o que é que acontece? Será que deixa de produzir os seus efeitos? Como é que fica se a pessoa morrer? Vamos olhar, por exemplo, se a pessoa cometeu um crime, será que o crime é transmissível? Não. Claramente que não. O julgamento termina de duas formas. Por desistência de uma das partes, absolvição, ou por acordo. Foram só algumas das partes. Até onde vai o meu bom intelecto, que eu aprendi. Se uma das partes morre, automaticamente deixa de existir. Deixa de existir. Se o processo está em meu nome, está contra mim, o doutor Bragança é o autor, e eu sou o réu, e eu acabo por morrer, quem vai responder? Meus filhos? Não. Não. Sou eu na pessoa, nesse caso na pessoa. Dá-se aqui prerrogativa se for uma pessoa coletiva. Quando houver problemas jurídicos, ataca-se quem? Ataca-se a pessoa coletiva, se for uma pessoa coletiva. Por exemplo, nós aprendemos aquilo que em direitos das sociedades, que em caso de dívidas responde solidariamente a sociedade. Exatamente. Porém, em certos casos, ataca-se diretamente o patrimônio de cada sócio. Exatamente. Então, exatamente isso. Só que nós aqui, no direito processual civil, nós não temos essa prerrogativa. Verdade. Visto que o mesmo já faleceu, então... Já não produz não tem como. Já não produz. Olha, e aqui não sabe, aqui forja muitas mortes, pá. É só nós lembrarmos o caso do Sami, morreu, foi aparecer não sei aonde. É verdade. Complicado mesmo. Aqui, doutor Euclides, prende-se mais uma outra questão que há muito tem confundido, sobretudo os advogados, muitos advogados ainda confundem-se, né? Não só os advogados, como também, passo erro, os estudantes e os próprios juristas também, né? Como nós ainda confundimos com uma certa... Nos encontramos ainda com uma certa... não diria debilidade, mas uma certa confusão em distinguir se é uma instância, se é um processo,
se a instância é a mesma coisa que processo, se o processo é a mesma coisa que instância. Então, eu gostaria que o doutor Euclides pudesse clarificar aqui se a instância é o mesmo que processo. Ok. É a mesma coisa que perguntar se cão é cão, se gato é gato. Se um ladra, outro mia, mano. Enfim, vamos fora de brincadeira. A dificuldade é normal ter essa dificuldade porque são termos que se usa muito no processo civil. A gente, quando fala de um processo, nós temos que ter em mente que está a decorrer uma ação. E quando está a decorrer uma ação é porque foi interposta no tribunal e daí houve a abertura da instância. A instância dá o início do processo. A instância que dá abertura na ação. Pode existir ação. Se não houver uma instância, como é que vai haver uma ação sem instância? Como é que vai haver um processo sem tribunal? Ou seja, são palavras que estão sempre juntas. São frases que as pessoas usam e aí daí a confusão. Daí a confusão. Quando eu estou a falar de um processo é porque é uma ação. Tem um processo, tem uma ação. Sabe se vai ser uma ação declarativa ou executiva? Já vamos aí ver as diferenças. Se eu interpus uma ação declarativa, é porque tem um processo sobre uma ação declarativa a decorrer num tribunal. Se está a decorrer num tribunal é porque eu peguei a instância, é o processo e interpus no tribunal. Para dar abertura à instância. Para que haja o julgamento. Para que haja certeza e eficácia. Exatamente. Não sei se consegui responder, doutor Bragança. Diga-me lá, senão vamos tentar de uma outra abordagem. Sim, mas sim, eu consegui perceber. Na minha percepção, na minha percepção e no meu entendimento, foi que a instância ela vai ser aquele conjunto de processo, né? Desde a propositura da ação, né? Desde a apresentação da ação no tribunal até a tomada da decisão. E já o processo vai ser mais ou menos a exteriorização da instância, que vão ser, acho que são exatos materiais praticados. Materiais e formais que vão decorrer da própria ação em tribunal. Exatamente, foi exatamente isso que eu percebi. Tá Um beijo. Vamos ver se aqui há qualquer coisa que esteja ligado com o nosso tema. Tem aqui uma questão do doutor Fernando, do ilustre Fernando Caçul, desculpe a forma de tratamento. O senhor Fernando Caçul, ele pergunta o que é uma petição legível e qual é a consequência se for ilegível. Uma pergunta dura. Sim, mas acho que o doutor, por acaso, já respondeu essa questão. Sim. Será legível? Eu vou tentar explicá-lo de uma forma mais simples. Será legível quando ela preenche todos os requisitos. Exatamente. Que é para que se avance com o processo e que se cite o réu, que é para nós conseguir entrar para a contestação. Será elegível quando não se consegue por parte dela ou quando houver uma contradição que não se conclui a vontade da parte na petição inicial. Ou seja, quando essa se considera inepta. Nós olhamos aquilo que é para o artigo, caso ele tenha, o artigo 470, vai conseguir entender de uma forma mais legível, mais compreensível aquilo que nós estamos aqui a dizer. Doutor, repita só 470. Desculpa lá. Do Código Processual Civil. O artigo 193 também, faz favor. Pode começar de 193, doutor. Deixa só ir para lá rápido. Olha, está aqui. Ineptidão da petição inicial. Né? Certo. Artigo 193, ineptidão da petição inicial. É nulo todo o processo quando a petição for inepta nos seguintes casos.
Número 2. Disse inepta a petição quando falte, ou seja, ininteligível a indicação do pedido ou da causa de pedir. A linha B. Quando o pedido esteja com a causa de pedir. E a Certo? linha quando se acumulam pedidos substancialmente incompatíveis. Exatamente. Exatamente, doutor, exatamente. Foi exatamente aquilo que nós estamos aqui a falar. Primeiras palavras. Exatamente. Por isso é que eu havia dito que o doutor já havia respondido quando havia dito que a petição legível era aquela que correspondia com todos os trâmites processuais corretos. Trâmites processuais não, perdão. Com todos os requisitos Certo. obrigatórios por lei. E Certo. vai ser elegível quando Não preenche esses quando não requisitos. preencher. Porque aquilo que está no artigo 193 do Código Processual Civil, Exatamente. ela é considerada inepta. Inepta. É mesmo. Consegue ouvir-me, doutor? Sim, consigo sim ouvir. Exatamente, doutor. Exatamente. Eu acho que acabei por ver uma questão do Fernando Cassoli de novo, né, doutor? Aqui relativamente ao despacho de correção e aperfeiçoamento. Não são a mesma coisa. Estou um pouco confuso. Certo? Certo, é mesmo esta. Yeah. Certo. Eu vou lhe dizer aquilo que mais ou menos a doutrina acaba por falar. Quando a secretaria rejeitar a petição inicial ou quando não se observa as condições formais, nos casos em que falta assinatura ou a parte não estipula aquilo que é o valor da causa no processo, né? Na conclusão, o despacho que o juiz pode deferir da petição inicial pode ser de mandar corrigir ou aperfeiçoar. Nesse caso, corrigir e aperfeiçoar, eu acredito que é a mesma coisa. Se vamos corrigir algo é porque aquilo se encontra num estado menos bom. Se for para aperfeiçoar também, eu acredito que é um caso que aquela petição inicial esteja menos boa e que não agrade aquilo que é a pretensão do juiz. Então manda-se corrigir. Mas, caso ele sinta encabulado ainda assim, pode dar uma vista de olhos aquilo que é o artigo 477, que vai falar melhor do que nós aquilo que ele tem dúvida. Porém, é sim a mesma coisa, senhor Fernandes, ou doutor Fernandes, é sim a mesma coisa, só para o seu bom intelecto. Corrigir e aperfeiçoar. Nos casos da conclusão, quando não se preenche ou quando a própria secretaria rejeita aquela petição inicial, manda-se corrigir. Elabora-se um despacho de correção ou de aperfeiçoamento. Muitas das vezes é só a questão da linguagem técnica. Vão ter que mandar corrigir. Mas, para uma linguagem mais formal, mais linda, mais ímpia, mandar mesmo aperfeiçoar a petição inicial. Exatamente, doutor Euclides. Eu também concordo com esta afirmação e com esta posição, doutor Euclides, porque enquanto também estive a estudar sobre a matéria dos articulados, eu deparei-me também com esta questão mesmo, em que se tratava de despacho de correção ou um aperfeiçoamento. E eu concluí que isso depende e varia de cada autor. O professor, nesse caso o professor Hermenegildo Cachimbombo, ele perfilha do despacho de correção. Já o professor Leves de Fé, ele vai perfilhar pelo despacho de aperfeiçoamento. Exatamente. E deixa eu só ver ele. Ele respondeu, deu mais uma. Ok, sim. Agora sim. Ele concordou, sim. Então eu acho que essa diferença de termos, porque de termos. Exatamente. É o que acontece na nossa linguagem corrente. Muitas das vezes, expressões técnicas, a linguagem mais usada pelos jurisconsultos, juristas, nós que estamos nesse mercado daquilo que é o direito, acaba por mexer aquilo que é a mente das pessoas. Eu falar correção e aperfeiçoamento, a pessoa pode entender, vou corrigir como, vou aperfeiçoar como, mas a pessoa não sabe que estou a falar da mesma coisa. Está vendo, doutor Vargas? Os autores em muitos livros, por exemplo, o doutor Timana, ele fala das duas coisas.
Ele diz, correção ou aperfeiçoamento como a mesma coisa. Ou seja, fica a mercê do intelecto. Por aí vamos já acabar já por falar da própria hermenêutica. Como é que o direito é lindo. É verdade, é verdade. Doutor Euclides, eu acho que já não temos mais questões aqui Certo? e, pela graça de Deus, foi uma maravilha passo o rotelo aqui. Conseguimos, estamos a 50 minutos aqui, é um bem de agradecer novamente, não é fácil, Por né? acaso. A disponibilidade do doutor pelo Certo. tempo que retirou do seu tempo para o pleonasmo, para estar aqui conosco, nos trazer este tema de uma forma muito resumida, de uma forma muito prática e que nos fez e nos levou a uma dimensão muito alta sobre direito processual civil. É muito gratificante, foi muito bom. Desde já quero agradecer mesmo, doutor, por ter aceito o meu convite e Obrigado, por... eu. Obrigado, eu. Então, dou a palavra ao doutor Euclides para tecer as últimas considerações e para dar o seu parecer consoante a nossa atividade. Certo, doutor Bragança. Meu amigo, aqui chamo gosto de amigo, és meu amigo, doutor. Muito obrigado pelo convite desde já. Foi um convite a tempo e hora. Claramente que tinha que disponibilizar o meu tempo, porque estou a engrandecer aquilo que é a ciência, abraçando um projeto que é seu, é meu e é nosso, que é alavancar aquilo que é a cultura jurídica, com o que a gente sabe, com o que a gente aprende, com o que a gente ouve por aí. Então, agradecido. Fico à espera de um outro convite. Se calhar falaremos deste tema, mas numa outra abordagem, olhando para aquilo que é a citação, como é que ocorre a citação. Fico aí à espera desse bater de portas ou das janelas, esteja à vontade. Vai, Agradecido. vai, Esperando, esperando. Agradecido às pessoas que estiveram conosco, Edivaldo, a senhorita Eulália, a todos que conseguiram ver e dar um comentário, ao doutor Fernandes. Graças a Deus, um bem-aja a todos nós, é a nossa cultura jurídica que está a crescer, somos nós os jovens que estamos aqui a trazer coisas novas, coisas que aprendemos. Nós não estamos a ser quadrados nem triângulos, nós estamos aqui a criar o que é nosso e ajudar a comunidade toda aprender um pouquinho sobre o direito. Doutor Bragança, da minha parte é tudo. Novamente agradecer pelo convite e esperando um outro. E continuação desse belo projeto. Que Deus te abençoe. E grato. Estamos juntos, meu doutor. Viva! Viva! Um beijo! Um beijo! Muito obrigado. Um beijo! Viva!